Sinto-me honrado e agradecido a Deus em estar aqui com vocês, participando deste encontro histórico do movimento. Estive também na Mariápolis, em Recife, onde foram muitas as recordações, mas foram maiores e mais abundantes os agradecimentos a Deus e a Maria pelas graças que foram derramadas em todos esses anos aqui no Brasil. Meu primeiro encontro com o movimento deu-se quando Marco, Fiore e Lia chegaram em 1958. Naquela época, muitos jovens militavam na ação católica, em vários setores da sociedade. Eu fazia parte da Juventude Estudantil Católica, JEC. Um dia, um sacerdote que havia estudado em Roma divulgou a notícia de que havia um pequeno grupo de italianos de passagem por Recife, pertencente ao movimento católico que ele conhecera lá. Não sabíamos falar italiano, mas ele se encarregou de traduzir e nos transmitir a mensagem que eles traziam. Eram tempos de guerra e tudo desmoronava. E começamos assim a penetrar e a nos envolver numa história que falava de uma guerra que destruía um mundo e de um outro mundo que nascia ali, no meio das cinzas. Destruição e manjedoura, morte e vida nova. Eles ficaram hospedados numa casa do bairro de Apipucos. Para lá nos dirigíamos, sedentos de saber mais e mais. Era um vai-vem contínuo de rapazes e moças que, estando livres do trabalho e dos estudos, para lá voltaram. Não importava a hora nem o lugar. Na sala daquela casa, ou ao relento, sentados no chão, Marco contava as descobertas que as primeiras focolarinas faziam entre os escombros. Só Deus permanece. O amor vence tudo. Amai-vos uns aos outros. E a vontade era dizermos: mestre, é bom ficarmos aqui, façamos algumas tendas. O calor sufocante, a diferença de cultura, de alimentação, de idioma, não era um empecilho. Aqueles 3 apóstolos estavam em missão, jamais arredavam o pé, jamais nos deixavam partir de coração vazio, sem uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo deve ter tido muito trabalho naqueles dias. Já não eram tempos de guerra, eram tempos de luz. Mas chegou a hora de eles prosseguirem viagem. Aquele clima devia permanecer entre nós. Não devíamos deixar a chama se apagar. E todas as tardes, às 18 horas, vindos dos colégios ou dos trabalhos, nos encontrávamos na igreja de Santo Antônio, para a missa que chamei de Missa dos Cansados, numa poesia. Depois, saímos para uma praça, onde, ao redor de uma fonte, cantávamos a canção que vocês acabaram de ouvir. Partilhávamos nossas experiências, nos sustentávamos, dávamos os primeiros passos para manter entre nós aquele que prometeu estar presente, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome. Nascia a comunidade. Não existe árvore nenhuma que não tenha nascido de uma semente. O tempo passou e já não pedíamos mais ao vento que nos trouxesse notícias do ideal. Pois, como cantávamos na outra canção, ele passara dizendo: chegam dentro de um navio 8 irmãos que o Brasil ganhou. A semente ali plantada cresceu, fortaleceu e deu muitos frutos. Vi isso com clareza quando, em maio de 1988, lá no ginásio do Ibirapuera, vendo a multidão que ali representava o Brasil inteiro, lembrei-me de que éramos poucos no início, mas ali estavam, vibrantes, 11.000 pessoas. Fiz parte do primeiro grupo que foi à Itália em 1960. Devíamos voltar cerca de um mês depois, mas, passado 20 dias, adoeci e por lá fiquei. De volta ao Brasil, 2 anos mais tarde, passei um tempo em Recife e depois vim para São Paulo, junto com Giorgio Marchetti, Fede, e outros 2 focolarinos, para abrirmos o Focolare e iniciarmos os trabalhos da editora Cidade Nova. O primeiro livro, João Manuel já falou hoje de manhã, foi o Meditações de Chiara, com a belíssima capa de Henrique, que era um focolarino,
reprodução de um quadro dele, que ainda hoje o quadro se encontra na sede da Cidade Nova, aqui em Vargem Grande. O segundo, lembro bem, foi um livro de experiências, 30 Fatos mais Um, que muitos anos mais tarde eu soube, e hoje o João Manuel confirmou, foi um livro que ele leu bem lido, porque o livro mudou o rumo da vida dele. O que me tocou pessoalmente naqueles dias do longínquo 1958, conservo em mim a certeza de que tudo foi como uma luz brilhante, plena, que me clareou, me ofuscou e sempre me acompanhou. Hoje, passados 51 anos, creio que vivemos naquela época um pouco o clima dos primeiros tempos do nascimento do movimento, em que se seguia uma luz, uma estrela, que guiaria e marcaria minha vida. Como já tive a ocasião de dizer, durante todos esses anos, essa luz, essa mensagem, esses ensinamentos me acompanharam nos caminhos que percorri. Guardo vivos no coração um mandamento que Jesus nos ditou: amai-vos uns aos outros. E um testamento que agora Chiara nos deixou: sejam uma família. A ela peço a força e a graça de poder cumpri-los. Muito obrigado.